Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 131 que vai ao ar no domingo, dia 5 de junho de 2022. E o Tributologia de hoje vai analisar um assunto muito interessante que foi uma decisão proferida pelo CARF nessa semana, né? A decisão da primeira turma, em que a primeira turma reconheceu a possibilidade do controlador do fundo imobiliário ser beneficiário do fundo, né? Ou seja, o beneficiário do fundo imobiliário também pode ser controlador do empreendimento imobiliário objeto dos seus investimentos, né? Essa decisão foi uma decisão muito interessante, adotada pelo CARF, uma decisão que beneficiou o famoso empresário Abílio Diniz e o seu fundo imobiliário Península, e é uma decisão que merece sim atenção, porque ela separa o joio do trigo e é uma decisão que busca o objetivo da lei. Por isso que é uma decisão muito inteligente, por isso que é uma decisão muito importante e é uma decisão que merece a nossa atenção. Explico. O fundo imobiliário, ele passou a ser algo muito em voga, muito na moda nos últimos tempos, né? Muitas pessoas se utilizam dos fundos imobiliários de um modo geral para poder fazer investimento em imóveis e receber rendimentos isentos, né? Os beneficiários dos fundos imobiliários, eles ou são isentos ou só vão pagar tributos em determinadas situações no momento da distribuição dos resultados. O que acontece é que, para evitar fraude e manter a concorrência no mercado, a Lei 9779 de 99, ela regulamentou os fundos imobiliários e ela definiu um limite para que não houvesse uma violação ao princípio da livre concorrência, que é um princípio do direito econômico previsto lá no artigo 170, inciso 4 da Constituição. Então, nesse caso, o objetivo é proteger incorporadoras e locadoras de imóveis. No artigo 2º, então, da Lei 9779, que regulamentou os fundos, fica claro que os fundos não podem, na verdade, né, são vedados de aplicar os seus recursos em empreendimento imobiliário que o incorporador, construtor ou sócio cotista, né, possua isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada mais de 25% das cotas. Isso está lá no artigo 2º da Lei 9779. Se não houver esse afastamento, haverá a incidência de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, né? No caso concreto, que foi analisado pelo CARF, a Receita Federal lavrou o auto de infração porque entendeu que não havia o respeito ao artigo 2º da 9779, tendo em vista que o Fundo Imobiliário Península, controlado lá pelo famoso, enfim, os maiores empresários brasileiros, o Abílio Diniz, ele tinha, então, ele praticava uma violação a essa norma, né? Por quê? O único cotista era o Abílio Diniz, e efetivamente a empresa dele ingressou no fundo com a maior parte das cotas. Então, assim, ele mandava no fundo, entendeu? E esse fundo, então, comprou 60 imóveis, que seriam pagos em décadas, né? Lá do Pão de Açúcar, o qual o Abílio Diniz, ele foi um dos fundadores, né? Então, nesse caso, o objetivo da norma estaria sendo violado. Por quê? Porque efetivamente ele era controlador do fundo e da empresa lá, que detinha os imóveis. Nesse caso, então, a fonte principal de receita do fundo seriam os aluguéis recebidos da Companhia Brasileira de Distribuição, lá do Grupo Pão de Açúcar, né? Nesse caso, então, haveria a aplicação do artigo 2º da 9779, pois o empreendimento imobiliário tem como sócio, né, o empresário, que é aquele cara que constitui o fundo imobiliário. Então não haveria ali o benefício da isenção, né? Bom, o fato é, no julgamento,
foi buscado o objetivo da norma, e isso é o que deve fazer o julgador. O julgador tem sempre que buscar o objetivo da norma. Não basta aplicar a norma pela norma. Isso não é efetivamente a finalidade do intérprete dela. O intérprete tem que buscar a sua finalidade. Por que a norma foi criada? Por que a norma tem aquela característica? Por quê? O porquê é fundamental, né? Então, efetivamente, o conselheiro, relator, Luiz Henrique Marotti Toselli, entendeu que o objetivo do artigo 2º da 9779 de 99 é evitar a concorrência desleal, o que é óbvio, né? Nesse caso, então, o objetivo é evitar o uso de fundo imobiliário de modo que ela não viole os direitos, né, do construtor, os direitos de empresas que são focadas na exploração imobiliária, como a sociedade de propósito específico, são donos da obra. Nesse caso, então, os imóveis adquiridos pelo Fundo Península foram imóveis adquiridos prontos para locação. Então, você já tem imediatamente uma distinção clara da figura do incorporador ou do construtor. Por quê? Porque o imóvel foi adquirido exclusivamente para a locação, né? Então, como o imóvel foi adquirido para a locação, não tenho a menor dúvida que esse imóvel já estava pronto, que não havia nenhuma concorrência com o incorporador, disse então o relator, né? E ele arremata dizendo que a Companhia Brasileira de Distribuição não foi sócia dos fundos e ninguém do grupo Diniz são sócios indiretos, ou coproprietários dos imóveis, né? O ponto principal aqui é o seguinte: nesse caso especificamente, você não teria uma violação ao objetivo da norma, porque o objetivo da norma é proteger o incorporador e o construtor, e não aquele que compra o imóvel já pronto, porque você não vai violar o incorporador e o construtor. Esse é o ponto relevante dessa decisão, né? E aí, enfim, o relator ele coloca no seu voto, abre aspas, sob este viés, ainda que a atividade de aquisição de imóveis prontos para locação fosse um empreendimento imobiliário, admissível como sócio do empreendimento seria tão somente o coproprietário ou condômino dos imóveis adquiridos pelo Fundo Imobiliário Península. É um julgamento muito importante, é um julgamento muito interessante. Os fundos imobiliários estão ganhando muita força para investimentos no Brasil. Eu, por exemplo, faço investimento em fundo imobiliário. O recebimento mensal é um recebimento fixo, isento de imposto de renda, ou seja, é um investimento interessante. Hoje já tem mais de 400 fundos imobiliários disponíveis na Bolsa de Valores para que você que está aí me assistindo ou me ouvindo no podcast possa investir. Então, é uma decisão muito importante para dar segurança a esse setor que tanto cresce, né? E você percebe claramente que a interpretação, ela foi uma interpretação do objetivo da norma, né? Você não tem aqui uma discussão pura e simples de houve abuso, não houve abuso, é elisão, é ilusão. Não, qual é o objetivo da norma? O objetivo da norma é evitar violações à concorrência. Ponto. Acabou. Se nesse caso não há concorrência, nós temos efetivamente um direito à liberdade econômica de organização, um direito de estruturação, um direito de promoção da sua, como eu vou dizer, da sua atividade principal. Afinal de contas, nós contribuintes não podemos ser impedidos de praticar os atos de liberalidade, os atos de liberdade, né? Aquilo que a lei não veda. Então, cá entre nós é uma decisão muito interessante, é uma mudança que traz segurança para os fundos imobiliários e que merece sim ser respeitada. Bom, se você quiser buscar o processo é público, né? O processo na Câmara Superior, se você quiser anotar, o número é 16327 001 752/2010 25 16327 001 752 2010-25. Esse é o número do processo. Bom, senhoras e senhores, eu queria agradecer mais uma vez por estarmos juntos em um Tributologia, semanalmente,
sua fonte de discussão em matéria tributária. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela presença de sempre e é um prazer enorme poder dividir esse conhecimento com você. Se você gostou, por favor, dê o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque sempre teremos novidades de direito tributário. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês e na semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera, e até a semana que vem. Tchau, tchau, meu povo!